Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos que me assistem em mais uma live aqui na Igreja Cruzada Universal. Eu sou o pastor Johnny e quero trazer até você uma palavra de Deus, uma palavra que com certeza vai abençoar a tua vida, a palavra do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui então transmitindo essa live para você que está assistindo agora nesse momento, você que ainda vai assistir essa live, você que nosso amigo da igreja aí no Face, você que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, porque essa palavra com certeza vai fazer a diferença na tua vida. Quero compartilhar com você nessa noite a palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4 e no verso de número 35, onde fala que Jesus acalma uma tempestade. Ele acalma uma tempestade aqui nessa passagem. A palavra nos diz assim, o verso de número 35 fala assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que eles fazem no final. Deus abençoe a irmã Helenice Rodrigues, os irmãos que estão, a irmã Terezinha também que está entrando agora. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos que estão me assistindo aí nessa live. Deus tem essa palavra para o teu coração nessa noite. Guarda essa palavra. Os demais irmãos também que forem entrando aí, talvez eu não vá citar todos aqui, mas sintam-se abençoados. Irmã Geonice Dutra também já está assistindo. Já temos aí vários irmãos assistindo a live. Bênção de Deus. Então aqui Jesus ele acalma uma tempestade. Talvez você está assistindo a live nesse momento, você também está passando por uma tempestade na tua vida. Talvez algo na tua vida está até mesmo te incomodando. Talvez você esteja passando por uma situação, talvez não seja uma tempestade, mas talvez seja um obstáculo que se levantou na tua vida. Talvez você tenha que vencer algumas lutas, e essa palavra vai de encontro à tua vida nessa noite. O Senhor ele sempre tem uma palavra para cada dia da nossa vida. O Senhor ele sempre tem uma palavra de conforto. Jesus ele sempre tem uma palavra de conforto, de ânimo, de fé, porque a Bíblia Sagrada é o que acrescenta fé no nosso coração. A própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Talvez você já ouviu tanta gente nesse dia. Talvez você já olhou bastante televisão, rádio, internet. Você já soube de várias informações, você já está sabendo o que está acontecendo na nossa cidade, você já está sabendo o que está acontecendo no nosso país, mas nós precisamos saber o que está acontecendo no reino espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós também precisamos informar, alimentar o nosso espírito. É o que você está fazendo quando você ouve a palavra de Deus. Deus te abençoe, irmã Aparecida, eu vi que entrou agora ali. Deus abençoe poderosamente. E vindo aqui para a palavra então, neste dia aqui já era tarde, Jesus ele então tem a intenção de passar para o outro lado do mar da Galileia, e aqui ele diz para os seus discípulos: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Até aí tudo bem. Os discípulos estavam indo com Jesus, até aí tudo bem. Talvez você esteja caminhando com Jesus por um certo tempo, está tudo bem, mas nessa caminhada, Jesus ele disse que a caminhada é estreita, o caminho é estreito, e poucos se acertam por ele. Jesus também disse que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos os que se acertam com este lado. E o seguir Jesus é um caminho estreito, seguir Jesus é um caminho de renúncia, seguir Jesus é um caminho onde você
muitas vezes vai ter que negar os desejos da sua carne, porque Jesus ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então precisamos muitas vezes negar a nossa vontade para satisfazer a vontade daquele que morreu por nós, para nos dar salvação, e junto com a salvação nos dá todas as coisas que é para nos abençoar, nos dá libertação, nos dá cura, nos dá aquilo que nós precisamos. Deus ele cuida de nós como um pai cuida de um filho. O filho você não pode dar tudo o que ele quer, mas você precisa dar tudo o que ele precisa, você tem que dar o que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa ele não quer, ele quer outras coisas. Deus conosco é da mesma forma. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. E aqui então os discípulos iam indo com Jesus pelo mar, estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Mas aí aqui no verso 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Que problemão, hein? Levantou um temporal no meio do mar com vento. Oh, glória! Talvez na tua vida esteja acontecendo algo parecido. Você está vindo na igreja, você está vindo todos os cultos, domingo, arrumadinho, tudo bonitinho, tudo certinho, está tudo bem. Daqui um pouquinho se levanta grande temporal na tua vida, um problemão. Talvez uma doença que o médico não soube dar o diagnóstico. Talvez um problema conjugal, um problema na família, um problema no emprego, um problema financeiro, eu não sei. Todos nós estamos sujeitos a esses intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas provações e por essas lutas. E aqui com os discípulos da mesma forma, estavam com Jesus, mas eles também passaram por esse temporal. Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, né? A situação estava ficando difícil para os discípulos. Não sei como é que está na tua vida, talvez você se encaixe nessa palavra, talvez não, talvez você saiba de alguém para essa palavra possa se encaixar, mas aqui com os discípulos a situação complicou. E Jesus estava na polpa, ou seja, estava no fundo do barco, estava mais atrás, dormindo sobre o travesseiro. Jesus, quando você faz uma aliança com ele sempre vai andar junto contigo. Só que às vezes ele vai andar quieto e não vai andar falando. O crente, o cristão, você que aceitou Jesus, você que já tomou a decisão de servir a Deus, Deus ele é na tua vida. Não é porque Deus não está falando que ele não está contigo. Aqui diz que levantou um grande temporal, mas Jesus estava no barco. Glórias a Deus. Jesus estava no barco, Jesus está na tua vida. Por mais que tenha se levantado dificuldades, por mais que tenha se levantado várias lutas, vários problemas, Jesus ele está na tua vida. E no momento certo ele vai acalmar essa tempestade. Aqui diz que Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O primeiro pensamento que vem na cabeça dos discípulos, na mente deles, é que Jesus tinha esquecido deles. Esse é o primeiro pensamento que o ser humano vem, e é a primeira sugestão que Satanás coloca na nossa mente: cadê o teu Deus? Deus esqueceu de ti. Tu não é aquele que está na igreja, tu não é aquele que vai na igreja lá, tu não é obreiro da igreja, tu não é pastor, como é que tu está passando por isso? Satanás ele sempre vem com essa mesma conversa. Ele tentou Jesus lá no deserto com essa mesma história é uma história antiga, e muitas vezes pessoas usadas pelo diabo vem falar a mesma coisa para a gente. É natural, é normal. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e acontece no dia de hoje e vai continuar acontecendo enquanto Jesus não vier. Você não é aquele que está na igreja, você não está com Jesus, como é que ele levantou um temporal? Mas espera, diga para essa pessoa, espera para ver o que vai ser feito desse temporal. Espera para ver a solução que Deus tem para a minha vida. Nós vivemos, irmãos, pela fé. Você que é cristão, você que já congrega numa igreja, você que já está fazendo a obra de Deus, você que já é um crente, você vive pela sua fé. Lá no livro de Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que nós vivemos pela fé, e lá também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você crê ou você não crê. Você não pode viver pela circunstância, você não pode viver por aquilo que você está vendo com os teus olhos naturais, porque o mundo vive assim, o mundo vive por aquilo que ele está vendo. As pessoas ouvem a notícia ruim, ela liga a televisão, vê aquele monte de notícia ruim, sai dali depressivas, sai dali oprimidas, sai dali desesperadas. Mas o cristão não. O cristão você tem aonde recorrer, você tem um Deus na tua vida. Da mesma forma os discípulos, Jesus estava no barco,
mas eles olharam mais para o vento forte, olharam mais para aquela tempestade que estava se levantando. Jesus estava ali atrás, dormindo, e eles então acordaram: mestre, não te importa que pereçamos? Já chegaram colocando Jesus contra a parede, chegaram com desespero. Mas nós precisamos prestar atenção no que Deus está fazendo na nossa vida. Aqui diz que ele, despertando, repreendeu o vento e o mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Jesus resolveu o problema, mas depois Jesus dá uma bronca nos discípulos. E eu sempre me perguntava, por que Jesus deu uma bronca nos discípulos? Os discípulos estavam precisando. Os discípulos estavam precisando de socorro naquele momento. E por que Jesus deu uma bronca nos caras que estavam precisando de socorro? Por que eles foram repreendidos ainda? Eles estavam ali à beira da morte, o barco, aos olhos humanos, ia afundar, na visão deles o barco ia afundar. Aí Jesus acalma a tempestade e depois repreende os discípulos. Por que Jesus repreendeu os discípulos? Eu sempre me perguntava. Se você for... Aqui diz: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você vê que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode tomar atitude sem fé. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com fé. Aqui eles não estavam usando a fé que Jesus já tinha dado a eles. E na Bíblia Sagrada, aqui no mesmo livro de Marcos, se você for ver aqui no capítulo 3, no verso 13, Jesus tinha subido ao monte. Há pouco tempo Jesus tinha subido ao monte e tinha chamado os 12 para ser discípulos. Esses homens que estavam aqui cheios de medo dentro do barco eram os 12 escolhidos por Jesus. Jesus, um dia antes, eu acredito, pouquinho tempo antes, Jesus tinha escolhido eles para ser os seus discípulos. Eles estavam passando por uma prova, e essa tempestade era uma prova para provar a fé deles. Antes eles eram só seguidores de Jesus, porque quando Jesus passa lá na praia e chama João, Tiago, André e Mateus, eles eram só seguidores de Jesus. Mas quando Jesus sobe ao monte e chama eles, então ali Jesus dá autoridade para eles expulsar demônios. Jesus dá autoridade para eles curar enfermos. Então esses homens, eles já tinham autoridade que o Senhor já tinha colocado nas mãos deles. É por isso que Jesus repreendeu eles. Talvez na tua vida você não tenha prestado atenção, talvez na sua vida você não tenha se ligado nisso. Deus já te deu autoridade. Quando você decidiu seguir esse caminho estreito, esse caminho de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, Jesus te dá autoridade. A autoridade no mundo espiritual. Tem muitos problemas que na nossa vida, a causa ele vem do mundo espiritual, e é no mundo espiritual que nós temos que combater. É na oração, é na consagração, é no jejum. Tem as armas da luz. Deus ele já te deu as armas da luz. As armas que você precisa ter para você vencer já estão na tua mão. E aí você começa a gritar por socorro. Você tem que usar a sua fé, você tem que determinar na tua vida. Aqui os discípulos estavam com Jesus no barco, mas Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Jesus já tinha dado autoridade para eles. Jesus sabia o que ia acontecer, mas Jesus já tinha dado autoridade para eles vencer. Jesus já te deu autoridade para você vencer essa luta que você está passando. Mas parece que eu comecei na igreja e agora parece que as coisas pioraram. Não, isso é só uma aprovação. A aprovação ela só tem um objetivo na tua vida, de fazer você sair dela aprovado. Deus quer te aprovar. É numa aprovação que você vai ser aprovado. Com todos os apóstolos e discípulos do Senhor Jesus aconteceu da mesma forma. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele foi apedrejado, uma vez ficou por morto. Muitas vezes ele foi açoitado em praça pública, foi espancado, foi preso, mas de todas essas situações Deus o livrou. O apóstolo Paulo, certa vez ele saiu em custódia para ir para Roma, e em custódia, preso naquele navio, o navio afundou ainda. Paulo, se fosse uma pessoa carnal, uma pessoa que não conhecesse o Senhor Jesus, ele ia dizer assim: mas eu sou muito azarado, eu estou sendo preso e ainda o navio afunda. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tem um propósito na tua vida. Não é porque está dando errado que você é um derrotado. Não é porque está dando errado até aqui, é uma aprovação. Você tem que vencer, e você só vai vencer com a tua fé. Não adianta você procurar em outro lugar. É só a tua fé em Deus que vai te livrar dessa situação adversa. Jesus ele repreendeu então os discípulos: por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Vocês foram escolhidos para levar a palavra adiante, para levar o evangelho da salvação, para levar o evangelho que transforma vidas.
Tem pessoas que foram chamadas para levar o evangelho que transforma vidas, mas na sua casa está com um problema que ela não sabe como resolver, está em desespero, está esperando daqui e dali, batendo em tudo que é porta. Não, você tem a quem recorrer. Jesus já nos deu a instrução: entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho e ora a Deus, busque a Deus. E o crente muitas vezes sai buscando em tudo que é lugar e não consulta o Senhor. Nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o tempo da distração, estamos sendo distraídos com tantas coisas. Na internet é revelação para tudo que é lado, é pregação de tudo que é jeito, de tudo que é gosto. Você precisa examinar as Escrituras. Lá em João, no capítulo 8, diz que nós precisamos examinar as Escrituras, porque é dali que vem a vida eterna, é da palavra de Deus que está aqui, é dessa palavra aqui que você vai ter vida eterna, você vai ter salvação, e junto com a salvação vem todas as outras bênçãos decorrentes da salvação. Você precisa viver como um cristão salvo em Jesus, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Aqui esses discípulos, eles então começaram a gritar desesperado, acordando Jesus. Não precisa entrar em desespero. A prova que vem para a tua vida é para você vencer, mas você tem que usar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Não fica procurando fora aquilo que Deus já colocou aí dentro. Deus já colocou dentro do teu coração, dentro de ti, aquilo que é necessário para você poder vencer. O Davi, quando foi enfrentar o gigante filisteu, tentaram colocar uma armadura em Davi, tentaram dar uma espada para ele, tentaram fazer um monte de coisa, mas ele viu que aquilo não ia dar certo. Ele disse: não, eu já tenho o que eu preciso, nós já temos o que nós precisamos. Você que é crente, você que serve a Deus, você já tem o que você precisa, você já conhece a Deus. Não busque em outro lugar, Deus já colocou aí dentro, é só você usar, é só você se voltar para Deus. Deixa a carne de lado. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Para de satisfazer a vontade da carne, começa a satisfazer a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é adorar a Deus. Esse vazio que tem dentro do coração do ser humano, só quem pode preencher é Deus. O ser humano, ele sempre anda procurando algo a mais para a sua vida, mas quando você encontra Jesus, você é completo, você fica ali pleno, você tem descanso, você tem essa paz que só Jesus pode dar. Tem muitas pessoas desistindo no meio do caminho, pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, um encontro genuíno com a palavra de Deus, com essa palavra que transforma. A pessoa que tem um encontro genuíno com Deus, ela não vai largar por nada. Eu vejo pessoas dizendo: não, mas não dá mais para mim, parei de ir na igreja, porque lá falaram mal de mim. Na outra igreja lá não dá para ir, não, porque lá o pastor falou umas coisas assim, assado. Tá, mas quem vai te salvar é o pastor, é os irmãos ou é Jesus? Foi Jesus? O que Jesus fez para ti? Jesus te ofendeu? Não foi Jesus. Então, nosso relacionamento é com Deus. O ser humano, ele não é perfeito. A igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas que precisam ser renovadas, pessoas que precisam ser restauradas. Você precisa olhar para o apóstolo Paulo diz isso: precisamos olhar para o alvo que é Cristo. Quando você tem um alvo, quando você tem um foco, as demais coisas não vão te atrapalhar, porque você tem um foco. Agora, se você veio para a igreja para achar que a igreja é um clubinho, que é um divertimento, porque se você não tem onde ir, então vem na igreja mesmo, aí não adianta. Mas quando você tem um alvo, quando você tem foco, quando você tem fé, aí verdadeiramente funciona. Aí Deus, ele entra na tua vida. Jesus, ele diz isso lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso do número 20, se não me engano: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele bate na porta. Se você vai abrir ou não, é uma decisão sua. Se você vai crer nessa palavra ou não, é uma decisão sua. Talvez você se importe mais com o que as pessoas vão dizer. Você vai naquela igreja lá que o pastor fica gritando e ele prega bem alto. É você que vai, cruzou ali com a Bíblia debaixo do braço. Para mim muitas vezes foi dito isso: agora você vai andar com a Bíblia debaixo do braço. Sim, eu vou andar debaixo do braço, do jeito que eu quiser, a Bíblia é minha. Então não tem problema nenhum, não tem vergonha disso. Não se envergonhe de ser um servo, de ser uma serva de Deus, porque no momento da dificuldade, essas pessoas que estão te acusando, elas não vão lá te ajudar. Quem vai te ajudar é Jesus. É só Jesus que tem salvação, é só Jesus que tem a solução para aquilo que você precisa, e Deus já colocou na tua mão. Você tem que se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, para você fazer a diferença. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo, então nós precisamos fazer a diferença. Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Assim como os discípulos, eles
se desesperaram, você não precisa se desesperar, você tem um Deus na tua vida. Ainda que você não consiga enxergar com teus olhos naturais, mas Deus ele está na tua vida. Aqui Jesus estava no barco, ele só estava em silêncio, mas ele estava no barco. E da mesma forma na tua vida, Deus ele já está na tua vida. Ele pode estar em silêncio, mas ele está cuidando de ti, ele sabe de tudo que você está passando. Não abandone a tua fé, não troca Jesus por nada. Dentre os 12 discípulos, entre os 12 apóstolos estava Judas. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Qual foi o fim da vida de Judas? Ele se enforcou, ele tirou sua própria vida. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não troque Jesus por nada. Não tem nada que esse mundo possa te oferecer que vai valer mais a pena. Você pode ter ali um dia, uma noite, alguns dias de prazer, mas no final você vai ver que isso é um caminho de morte. É caminho que não leva a lugar nenhum. Eu já vivi no mundo e o mundo para mim não tem nada para me oferecer, nada que possa me agradar, que possa me fazer bem. Um dia eu parei e coloquei tudo na balança. A vida que eu estava levando estava me fazendo bem ou estava me fazendo mal? Eu conheci a palavra de Deus, algo que realmente mudou a minha vida. O que realmente vai mudar a tua vida é a palavra de Deus, se você colocar em prática. Deus abençoe. Jesus ele diz em João 15, no verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode nada. Você já é um ramo que está ligado na videira. Se você já tomou esse caminho na tua vida de servir a Cristo, não pare no meio do caminho. Se você parar no meio do caminho, você vai ser um ramo que vai secar, que não vai frutificar e não vai ter vida nenhuma. Agora, se você ficar conectado na videira, você vai frutificar. Você vai poder fazer muitas coisas. Como diz lá em Jeremias 33, no verso 3, invocar-me-eis e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus ele tem coisas grandes para a tua vida, mas você precisa crer. Todos os homens e mulheres de Deus foi da mesma forma, eles acreditaram e deu certo, porque Deus ele é fiel com aquele que tem compromisso com Ele. Toma um compromisso com o Senhor. Você que está parado de vir na igreja, você que anda afastado do caminho do Senhor, ou você até mesmo que anda frequentando os cultos, mas está com a sua fé fraca, você que está passando por uma frieza espiritual, tome uma posição com Deus, faça um propósito de oração. A mente humana é tão criativa, nós somos tão criativos para resolver problemas, e na área espiritual da mesma forma precisamos usar a sabedoria que Deus já nos deu. Faça um propósito de oração, de jejum, comece a buscar o Senhor como você nunca buscou antes, e você vai ver coisas grandes que Deus vai te mostrar. Deus ele quer te mostrar coisas grandes, Deus ele quer se manifestar na tua vida, mas primeiro essa porta tem que ser aberta. Temos que tirar o orgulho, tirar aquilo que está enchendo o nosso coração. Talvez você tenha enchido o teu coração com tantas coisas que não estão te levando a lugar nenhum. Deus ele tem um caminho para a tua vida, Deus ele tem um propósito na tua vida. Abra o teu coração para a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Lá em João 14, Jesus diz assim, que ele iria subir ao céu. Ele estava dizendo para os seus discípulos, eu vou subir ao céu e vou enviar o Espírito Santo Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo ele começa a trazer versículos na nossa mente. Cada situação que nós estamos passando, o Espírito Santo ele traz um versículo na nossa mente. Ali está a saída, ali está a chave para o sucesso, ali está a chave para você ter uma mudança de vida, para você mudar a situação. Mas o Espírito Santo ele só vai agir quando você abrir a porta, quando você deixar Deus agir na tua vida. Não fica tomando atitude pelas tuas próprias mãos, consulte o Senhor. Se coloca na presença de Deus e você vai ver que grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Deus abençoe poderosamente a tua vida nessa noite. Deus abençoe aqui a pastora Flávia, minha esposa Mariana também está assistindo nesse momento. Todos os irmãos aqui, talvez eu não vou citar o nome de todos, não consigo ver todos ali no telefone o nome de todos, mas sintam-se abençoados pelo Senhor Jesus. Sintam-se abençoados por essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. E é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Lá no Salmo capítulo 1, diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Medita na palavra de Deus dia e noite. Começa a buscar como nunca antes. Começa a buscar com vontade. Começa a ter persistência. Glórias a Deus. Começa a ter persistência nas coisas de Deus e você vai ver grande diferença na tua vida.
E Jesus, ele não é para você experimentar um pouquinho para ver se vai dar certo, não, é para você crer, é para você entregar a tua vida para Cristo, entrega a tua vida para Deus. Talvez a tua vida até aqui não tenha dado em nada, está no momento de entregar a tua vida para Deus. Na minha vida foi assim, teve um momento que eu vi que a minha vida não dava mais de nada, eu estava entregue para a bebida, eu estava entregue para o mundo, estava entregue para as paixões da carne, que não estavam me levando a lugar nenhum, e eu tomei uma decisão, eu vou entregar a minha vida para Deus. Nesse momento eu entreguei minha vida para Deus, e Deus mudou a minha vida. Deus quer mudar a tua vida também. Toma essa decisão. A nossa vida é feita de decisões, e se você não decidir, você já está tomando uma decisão, porque você decidiu não decidir. Não adianta você colocar a sua vida no piloto automático e chegar lá no final da vida e você começar a reclamar, não, foi você que escolheu assim. Mas a pessoa já tem bastante idade, chega lá no final, está numa situação complicada, mas ela viveu a vida inteira dela assim, e no final ela está reclamando. Tome a decisão certa hoje, ainda é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar a Deus. É tempo de poder mudar. O homem não pode mudar o seu futuro, mas ele muda os seus hábitos, e os seus hábitos vão mudar o seu futuro. É o que você faz no dia de hoje que você pode mudar o dia de amanhã. O que passou não adianta mais ficar remoendo aquilo que já passou, mas o futuro está nas tuas mãos. Decida no dia de hoje. Toma uma posição com Deus. Que Deus abençoe tua noite. Essa palavra é que eu tenho para deixar para a tua vida, para o teu coração. Medita nessa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Te convido a estar participando do culto no domingo aqui às 4 horas da tarde, 16 horas, culto, onde também vai ser ministrada mais a palavra de Deus. Quero também deixar meu agradecimento a todos os irmãos, amigos, colaboradores que participaram da vigília que foi feita agora no sábado passado, dia 16, lá no ginásio municipal, onde foi uma bênção, o agir do Espírito Santo, uma palavra transformadora que nos trouxe, foi o pastor Eduardo Diniz. Estava uma bênção aquela vigília. E essa vigília nós fizemos pela fé. Nós cremos que o Senhor é poderoso, nós cremos que o Senhor, Ele age na nossa vida. A própria palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É só você ter fé, é só você ter fé que você vai vencer, independente da situação que você está vivendo. Mais uma vez, Deus abençoe poderosamente a tua vida nessa noite. Deus abençoe tua família. Deus abençoe o restante da tua semana. E eu quero ver você domingo aqui no culto. Ainda que não seja nessa igreja, procure a Deus. Ache um lugar para servir a Deus. Deus, Ele tem um chamado para a tua vida. Deus, Ele tem um lugarzinho para você na mesa. O Pai sempre tem um lugar para os seus filhos na mesa. Você vai poder participar. Você vai participar da ceia do Senhor, você vai participar dos momentos bons que nós temos em comunhão com Deus. Venha participar do culto com a gente, você é nosso convidado, nossa convidada. Venha participar, venha se alegrar na presença de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor quer fazer na tua vida. Uma boa noite, Deus abençoe poderosamente. Irmão João está entrando agora, irmão João de Deus, irmã Helenice, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, meus irmãos. Glórias a Deus, uma boa noite, e que a paz do Senhor Jesus possa inundar o teu coração.